E por fim, nós vamos falar da madeira. A madeira, ela tem como cor a cor verde. O som da madeira é o grito. Como assim o grito? Quando você pega um paciente que você já escuta lá da rua ele chegando, né? Ele já está se anunciando lá da rua. Você já escuta, ó, tá chegando tal pessoa. Porque a pessoa fala muito alto, já fala gritando. Isso é um desequilíbrio em madeira. Às vezes eu tenho pacientes que aparecem lá que eu realmente sei quando eles chegam, quando eles descem do carro lá no estacionamento, eu já sei, ó, chegou. E já entram na clínica já falando alto, já anunciando que chegou. Essa pessoa tem um desequilíbrio em madeira, eu não preciso nem perguntar, eu já estou ouvindo a pessoa lá do ambulatório, eu já estou ouvindo aquela pessoa. Então, o desequilíbrio é na madeira. A emoção, por sua vez, é a raiva ou a ira, né, que é o grito, ou então é um som estridente. Agora veja, quando você está com raiva, você fala baixinho? Você consegue ter raiva e falar baixinho? É difícil, né? Então, por isso que quando a gente tem raiva, a gente vai aumentando o tom. Quanto mais raiva tem, mais vai ficando estridente, mais vai ficando até chegar no grito mesmo. Estão associados. Tem uma técnica interessante. Lógico que quando a gente faz isso, a gente não está com raiva. A gente faz, mas não está com raiva. Quando a gente quer mudar o estado emocional da pessoa, porque muitas vezes é um clique. Da mesma forma que a pessoa entra num clique, ela também pode sair num clique. Por exemplo, eu tenho medo, num clique. Eu não fico, eu vou ter medo, eu vou ter medo, eu vou ter medo, tô com medo. Não é assim, né? É aquele que medo. É um clique que aconteceu do medo, ou da raiva, ou de qualquer outra emoção, né? Quando eu quero tirar um pouco a tensão daquela pessoa, é uma técnica, né, que eu uso normalmente, eu falo estridente ou gritando, mas eu falo fique calma. Fique calma. Tentem falar fique calma gritando. É uma coisa que não combina. Como assim? Fique calma gritando desse jeito. O nosso cérebro faz um né? Que coisa esquisita é essa? E nessa hora a gente consegue fazer alguma coisa ali. Ali o cérebro, ele meio que sai do eixo, né? Ele não entende, mas só que daí entra aquela informação. É muito interessante a gente ver isso, porque você vai ver que muitas vezes funciona, porque essa é uma técnica fantástica. Comece a experimentar na sua vida, primeiro na sua vida para você testar, né? Quando você quer ficar calma, fale isso gritando. Peça para outra pessoa falar isso gritando, não com raiva, né, mas gritando, né, usando o outro lado do fique calma. Até pode bater na mesa, né? Bata, grite, mas fique calma. Mas o fique calma você tem que falar com fique calma, como se eu estivesse falando agora, fique calma. É bem interessante. A gente também tem que treinar bastante para fazer, né? Porque tem que sair bem certinho.
Tem que falar o fique calma com o tom e com o sentimento, mas tem que falar gritando. Quando nós temos raiva, nós vamos falar gritando ou vamos falar muito estridente. Nós não conseguimos falar baixinho ou suave se a gente está com raiva, né? É sempre um tom mais alto. Eu falo um pouco mais alto, o outro fala mais alto, eu falo mais alto e vai indo, né? Vai subindo até ficar um grito. Aqui nós temos o fígado e a vesícula biliar. O fígado vai guardar a alma etérea. Essa alma etérea é uma alma que que transcende o nosso físico, vamos dizer assim. É a alma que permanece depois que a gente morre. Isso quer dizer que essa alma etérea não está nem aí com o nosso corpinho. Ela é, né, as avessas dessa vida. Por isso, quando a gente tem raiva, a gente se expõe ao perigo. Muitas vezes eu não meço o perigo que eu estou entrando por conta da raiva. Porque a alma etérea não se importa se eu correr o risco, se eu for morrer. Muitas vezes, até coisa boba, por exemplo, uma briga de trânsito. Quantas pessoas já não morreram numa briga de trânsito? Né? Raiva, grito, a alma etérea nem aí com você, não mede as consequências daquilo e vamos que vamos, né? Você tá com raiva, tá gritando, vamos em frente. Tô na boa aqui. Porque se acontecer qualquer coisa, eu saio daqui e sobrevivo. Quem é que vai segurar essa alma etérea? Justamente a alma corpórea, que é pô, que é a que é rum, né? Pô vai segurar, porque pô é um instinto de sobrevivência. Aí eu tô lá, né? Quase descendo do meu carro com raiva, gritando. Aí pô fala, não, aquele lá parece que tem um cacetete ali, não vai não, que senão eu vou apanhar, vou morrer, Pô fala, não, fecha a janela, é rapidinho, vambora, né? Esquece, vambora, né? Faz um sinalzinho aí pra pessoa e tchau. Pronto. Quem que fez isso? Não foi a alma etérea, foi foi um instinto de sobrevivência. Porque se acontecer qualquer coisinha com o meu corpinho, também, né, dançou. Ele não quer dançar. Aí ele segura a alma etérea. E aí a gente vê pulmão, que tá aqui com pô, ele é o que controla o fígado, que tá aqui com rum. Porque se não tem esse controle de pô, rum vai e não quero nem saber. Tá com raiva? Quero resolver essa raiva, né? E ele vai para cima. Por isso que nós temos essas almas etéreas, alma, né, corpórea, que elas estão em ciclo de controle. E tem que ser assim. Desta forma. Som é o grito, emoção a raiva, rum, que é a alma etérea. E por isso que a coragem está aqui com o fígado. Imagine alguém que precisa enfrentar alguma situação perigosa por não deixar enfrentar. Veja que quando a pessoa precisa dessa coragem, essa alma etérea, que é rum, tem que estar muito bem embasada, porque a coragem não significa ter a raiva. Muito pelo contrário, ele tem que ter até uma frieza aqui de pô, certo? Pô junto com a força de vontade lá da água. Ele tem que usar pô
para vir para força de vontade, para gerar essa coragem. Se não houver esse caminho muito bem colocado, essa coragem se torna raiva e aí eu coloco a minha vida em risco. Coragem não significa colocar a vida em risco, significa medir as consequências e fazer tudo com exatidão, tudo com a presteza, tanto de pô quanto de zi, para que cumpra com coragem aquela missão, vamos dizer assim, tá? Nenhuma missão bem-sucedida que exija coragem não tem esse caminho, porque se só contar com alma etérea e coragem, não vai dar certo, né? Vai entrar raiva, a raiva vai obstruir a minha mente e aí eu posso cometer muitos erros e colocar realmente a minha vida em risco. Agora, se eu tenho aqui a frieza de pô, né, que é metal, a concentração do metal e também a permissão da minha alma corpórea de fazer aquilo, mas com exatidão, a alma corpórea vai dizer assim, tá bom, nós vamos, mas eu vou cortar tudo isso aqui que tá te distraindo. Você vai aqui, ó, né? Aí, força de vontade, zi, tudo bem, tô junto, vamos nessa. Coragem, agora eu posso executar, vamos dizer assim, a missão adequadamente, sem risco. Então, as almas corpóreas precisam ali ajudar. Coragem é o fígado, a vesícula biliar é a tomada de decisão. São juntas, né? Coragem e decisão são muito relacionadas. Imagine se no momento de perigo me faltar decisão. Pronto, decidi errado, decidiu errado e acabou. Muitas vezes nas situações de vida a gente precisa tomar a decisão correta, com coragem, né? Com a permissão de pô e zi, tá bem? Aí Shen vai ficar sossegado, né? O Shen vai falar, ainda bem que meus pupilos aqui estão fazendo um bom trabalho, aí eu posso ficar calmo, tranquilo e sereno. Aí Shen fica calmo, tranquilo e sereno, porque as outras almas estão tudo bem, obrigado. A secreção da madeira, então nós vamos ter a bile e a lágrima. A lágrima é do fígado e a bile é da vesícula biliar. Nós temos os dois. A bile também é do fígado, mas a lágrima está mais relacionada ao fígado, porque a abertura do fígado são os olhos. E uma vez que a lágrima sai pelos olhos, então a lágrima é a secreção do fígado. A causa de danos do fígado, o que causa dano no fígado é o caminhar muito, correr muito, caminhar, correr muito, né? Isso você está utilizando muito as articulações, né? Um excesso de caminhar, um excesso de corrida, você está desgastando muito as articulações e isso pode causar um dano lá no fígado. É o fígado que está lá nutrindo o tendão, mandando sangue, né? E se é muito, o fígado vai falar, escuta você está consumindo todo o meu sangue, todo o meu chi daqui. Eu tenho outras coisas aqui para alimentar, eu tenho outras coisas aqui para nutrir, mandar sangue, mas pare de andar um pouco, né? Eu não vou te mandar tanto, mais ou menos isso. Aí não vai mandar tanto porque tem outras prioridades para fazer, aquela articulação vai começar a doer, vai começar a ficar necrosada, porque vai estar sendo usado muito e não está sendo nutrido adequadamente. Por quê? Porque o fígado tem outras prioridades maiores do que tendão.
né? Ele tem coração, ele tem rim, ele tem pulmão, ele tem, né, o Zangfu para nutrir de sangue e manter o livre fluxo do Qi nesses órgãos. Não tem não. Olha, você é a minha segunda prioridade, né? Pare um pouco de andar, porque você é a minha segunda prioridade. A minha prioridade é Zangfu. A pessoa não para nem de andar, nem de correr muito, aí vai começar a faltar nutrição para os tecidos, né, para os tendões, e aí ele vai ficar desnutrido, vai entrar em desgaste. Tá bem? Então, caminhar e o correr muito desgasta, causa dano no fígado. Tudo na medicina chinesa se resume a caminho do meio, nada muito para cá, nem nada muito para lá, né? Nem caminhar muito, nem caminhar pouco, caminhar adequado. Então, não podemos exagerar em nada. Dentro da minha característica, eu vou fazer. Todo mundo tem a mesma quantidade de atividade física? Não. Todo mundo tem a mesma capacidade intelectual? Não. Todo mundo tem a mesma capacidade de respiratória? Também não. Então por que isso? Por que existem essas mudanças? Porque eu não posso falar, todo mundo é assim, 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 assado. Não posso. Cada um tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. E aqui é a mesma coisa, nem todo mundo foi feito para correr, nem todo mundo foi feito para andar muito. A mesma forma, nem todo mundo foi feito para ficar aqui horas e horas usando o intelecto. Nem todo mundo foi feito para falar muito, nem todo mundo foi feito para cantar muito. Então veja que tem cantores que passam a noite inteira cantando e a voz fica perfeita. Se eu for cantar 5 minutos, eu já estou com a garganta explodindo. Então veja que a gente tem as suas limitações e não é uma questão de treinar. Não, a pessoa já nasceu com aquilo. Ela só melhorou depois, mas ela já nasceu com aquilo. Eu não nasci com esse dom. Muito bem, vou dar aula com microfone, que daí eu não preciso berrar muito. Ok, eu aguento falar, mas gritar eu não aguento, andar eu não aguento. Veja que eu, Lucy, tenho uma deficiência constitucional de madeira. Isso eu já sei que eu tenho uma constituição mais frágil de madeira. E por isso eu nunca consegui correr muito, nem andar muito, nunca gostei de fazer isso. Também o grito, quando eu grito, se eu gritar, tipo assim, eu tenho que gritar lá para fulano de tal fazer alguma coisa, eu falo uma frase curta, porque acabou a minha voz. Ali já tenho que parar, já começa a dar, secar a garganta. Se eu tenho que gritar num ambiente muito barulhento, esquece. Então, nunca gostei de muito lugar barulhento, porque daí eu tenho que gritar para falar, e aí eu não conseguia. Por quê? Porque eu tenho essa deficiência de madeira na minha constituição. No entanto, eu tenho uma boa musculatura, uma musculatura forte, que apesar da minha idade não tem flacidez, e mesmo que eu não faça aqui, nem corro, nem ando, nem nada, mas eu tenho uma musculatura forte, né? Rígida ainda para a idade. Mas por quê? Porque eu tenho terra, eu tenho uma boa terra, eu tenho capacidade intelectual de ficar horas e horas e horas fazendo raciocínio, pensando, que eu também tenho bastante fogo. E o que eu não tenho é madeira. Madeira é uma coisa. Então, não posso beber, não posso andar muito, não posso gritar. Tudo isso aqui, é a minha falha.
Então eu tenho toda essa falha aqui. Interessante que a gente consegue ver o que é que tem na pessoa. Por exemplo, fígado, eu não, a madeira, né? Porque aqui o fígado é a madeira yin. Isso aqui eu não tenho. Eu ainda tenho aqui, ó, madeira yang eu tenho, mas madeira yin eu não tenho nada. Não tenho nenhuma coisica de nadica. Então até poder de decisão eu tenho, que eu não tenho muita coragem de fazer coisas. Isso é real. Né? Eu tenho aqui, mas não tenho aqui. Muito bem. Então, sobre o Wuxin, era isso que eu tinha que falar. Eu espero que agora vocês tenham uma visão mais ampla sobre o Wuxin, não só aquela coisa de tia, né? Uma coisa muito básica, mas agora você já tem como usar o Wuxin até para você fazer um diagnóstico, buscar sinais e sintomas relacionados, que muitas vezes a gente passa muito assim, é isso, mas não chega a explicar como que a gente vai detectar isso ali na hora, no dia a dia, no nosso paciente, como que a gente vê isso, como que a gente percebe essas situações do Wuxin ali no seu dia a dia, tá bem? Então, fiquem bem aqui com o Wuxin, estudem mais. Tem muito mais coisa. Wuxin é uma coisa, assim, muito grande, muito extensa. Isso aqui é o mínimo, é o básico que você precisa saber para fazer um diagnóstico. Mas, se você quer penetrar no Wuxin mesmo, se você quer realmente conhecer o Wuxin, aí é outro universo. Aí você tem que entrar num outro universo. Para conhecer o Wuxin, você tem que conhecer agora troncos e ramos, você tem que conhecer que os troncos, eles são as polaridades, né? Madeira yin, madeira yang, os ramos já tem a energia da terra que acende. Então tem muita característica aqui, só conhecendo mais profundamente o Wuxin para você aplicar. Mas aqui é o básico, que vocês vão ter bastante ferramentas para vocês usarem no seu diagnóstico, no seu dia a dia com o seu paciente, certo? Então fiquem bem, até a próxima aula. Vamos fazer um resumo sobre a madeira. A forma da madeira é a cilíndrica e essa forma podemos encontrar em nosso paciente, por exemplo, quando ele tem braços muito longos, pernas muito longas e finas. Isso é uma característica de que aquela pessoa tem uma madeira mais forte, ele tem uma característica de madeira. E nós vamos encontrar mais facilmente nessas pessoas muito mais o desequilíbrio de excesso do que o desequilíbrio da deficiência, porque constitucionalmente já é uma pessoa de madeira. A cor da madeira é o verde. Onde nós podemos encontrar a cor verde? Nós podemos encontrar, por exemplo, em manchas pelo corpo, em olheiras. Nós podemos encontrar também uma coloração amarelada, com um leve verde nos olhos, já demonstrando ali que tem um problema de bilirrubina. Também podemos encontrar as manchas verdes nas hemorragias. No final das hemorragias, quando elas já estão desaparecendo, nós encontramos a cor verde também. O sabor da madeira é o azedo ou o ácido. Quando nós chupamos um limão, o movimento que nós fazemos é o de contração. Nós contraímos olhos, contraímos a bochecha principalmente, e liberamos bastante saliva. Nós salivamos bastante, porque as glândulas salivares, muitas estão nesta região onde estão as parótidas, que são as nossas maiores glândulas, e é dali que vai vir a grande quantidade de saliva quando a gente chupa um limão azedo, por exemplo. E por que isso? Porque o sabor azedo, não é um sabor que nós devemos usar muito, tanto que
Muitas coisas ácidas, elas são pequenas. Por exemplo, dos cítricos, o limão, ele é o menor, né? Entre laranja, poncã, bergamota, mexerica, o limão é o menor. Nós temos aí limões grandes, são limões melhorados para que sejam grandes, para que tenham grande volume. Mas se a gente vai pegar na natureza, o limão, ele é pequeno, ele é uma fruta pequena. E por isso, tenha como princípio, se a natureza tem um alimento pequeno, isso quer dizer que naquele tamanho reduzido, ele tem grandes propriedades. E por isso, ele é pequeno, para que a gente não use em grande quantidade. Ele não é o limão ou qualquer fruta bastante ácida, tanto quanto um limão, não deve ser consumido em excesso. Quando a gente consome em excesso, nós vamos fazer com que as nossas glândulas salivares se comprimam. E se vocês se lembram que as glândulas salivares, principalmente a parótida, que é uma grande glândula salivar, ela secreta bastante saliva serosa, que é essa saliva mais líquida. E essa saliva líquida, ela é produzida em maior quantidade na hora que nós estamos mastigando, para que umedeça o bolo alimentar, para que facilite a digestão. E se nós estamos usando o limão em excesso, nós estamos fazendo com que essas glândulas produzam muita saliva, e isso está fazendo um efeito direto lá no baço, porque uma vez que a saliva serosa é a secreção do baço, e nós estamos espremendo essas glândulas para produzir saliva, e essa produção de saliva é para diminuir o excesso de ácido na boca, justamente porque a boca é a abertura do baço, e se nós estamos colocando ácido na boca, que é da madeira, nós estamos fazendo um ataque direto à abertura do baço, e por isso vai fazer bastante salivação para diminuir essa influência. E cada vez que a gente faz esse processo de colocar ácido na boca, nós estamos cada vez mais agredindo o baço, cada vez mais enfraquecendo o baço. Por isso que eu, Lucy, nunca recomendo a meus pacientes usarem água com limão de manhã, porque de manhã, das 5 até as 9 horas da manhã, que é 5 às 7, 7 às 9, é o horário da terra, é o horário de baço estômago. E se é no melhor horário, baço estômago, eu já coloco ácido para eles, eu já inicio o meu dia agredindo o baço e o estômago. Então, para quem é acupunturista, para quem trabalha com a medicina chinesa, o uso do ácido pela manhã, ácido azedo pela manhã, não é totalmente benéfico. O da madeira é o pútrido, é o putrefato, é aquele cheiro de peixe podre, de comida podre. O cheiro de podre nós não vamos sentir no nosso paciente normalmente, porque o paciente sempre vem de banho tomado, vem com perfume, vem com desodorante, que camufla bastante esse cheiro. Em alguns momentos nós podemos sentir esse cheiro no hálito, por exemplo, nos pés. Se a pessoa não está fazendo uma boa higienização nos pés, a gente acaba sentindo esse cheiro nos pés, né? Tem chulé, mas é um cheiro específico, porque o podre, ele tem um cheiro adocicado. Tem o chulé e tem o chulé que é o cheiro de podre. E também em algumas mulheres, né, quando elas vão com roupas um pouco mais apertadas e que a gente está fazendo anamnese, a gente acaba sentindo também um certo cheiro de peixe estragado. A gente consegue sentir esses odores. Lógico que a gente tem que afinar o nosso olfato para isso, né? A gente precisa prestar atenção nos cheiros que a pessoa está
exalando, porque muitos desses cheiros a pessoa não vai falar que tem, a pessoa não sente o seu próprio cheiro. Mas a gente, como terapeuta, como acupunturista, principalmente, como acupunturista, que temos um ensinamento que nos diz que o cheiro é importante no diagnóstico, nós temos que nos aprimorar a estes cheiros e começar a sentir esses cheiros, começar a fazer o nosso olfato realmente diagnosticar, permitir que o nosso olfato comece a procurar sinais, assim como nossos olhos estão procurando, assim como nossas mãos estão procurando sinais, para a gente poder chegar num diagnóstico mais perto da perfeição. A emoção da madeira é a raiva. E quando nós estamos com raiva, nós normalmente falamos alto e por isso o som da madeira é o estridente, é o grito. Quando nós recebemos um paciente e ele fala muito alto, ele fala gritando, ali também já está mostrando o desequilíbrio na madeira. Os sangue-fu da madeira são a vesícula biliar e o fígado. Quando eles estão em desequilíbrio, a alma etérea, que é rum, vai estar a ponto de bala. Vai realmente provocar atitudes que colocam a nossa vida em risco. Por quê? Porque a raiva vai tomar conta e nós não medimos a consequência daquele ato, nos colocando em risco de vida. Rum, ele vai nos colocar em risco, não vai medir as consequências daquela atitude. Já quando fígado e vesícula estão equilibrados, agora a coragem de rum vai nos fazer agir com sensatez, agir com coragem, mas a coragem totalmente segura. É uma coragem que existe a participação de Po, que é a alma corpórea, existe a participação da força de vontade, que é Zi, da água, para nutrir a coragem, para nutrir Rum, que é a coragem. Portanto, o fígado e a vesícula biliar precisam estar em equilíbrio para que esta coragem de Rum realmente seja uma coragem que vai servir a um propósito. A secreção da madeira é a bile e as lágrimas. Uma vez que os olhos são a abertura do fígado e as lágrimas saem pelos olhos, então a secreção do fígado são as lágrimas. O propósito é o grande desejo da madeira. Se vocês viram ali atrás, Rum, ele é a coragem, ele é a iniciativa, ele é essa criatividade, porque a madeira está na primavera e a primavera é o início de tudo, é a expansão das coisas. E o propósito da madeira é justamente essa, é expandir, é desafiar, é iniciar as coisas, é realizar movimentos, é realizar fluxo. Por isso que a madeira, o fígado, ele é o grande responsável de manter o livre fluxo do Qi, porque este é o propósito da madeira, manter as coisas em movimento, manter as coisas em ação. A madeira também, quando ela está desequilibrada, ocorrem os tremores, ocorrem os tiques nervosos. Não é um tremor, não é coreia trêmula, não é Parkinson, mas são tremores, são movimentos excessivos que faz com as mãos, ou então tem um tique nervoso com a cabeça, ou aquele balançar de pernas quando a pessoa senta, que fica chacoalhando a perna. Tudo isso são tiques nervosos que são devido a um desequilíbrio na madeira.
A causa dos danos na madeira é o caminhar muito ou correr muito, porque quando nós caminhamos e quando nós corremos muito, nós precisamos de bastante sangue, bastante energia para isso. E às vezes, se a pessoa já tem uma deficiência de Ti, já tem uma deficiência de Chue, o fígado não vai nutrir adequadamente os tecidos lá de articulações. Por quê? Porque o fígado vai ter que também mandar Ti e sangue para todos os Zangfu, vai ter que mandar Ti e sangue para a medula, vai ter que mandar Ti e sangue para o cérebro, e esses são as prioridades do fígado. A prioridade dele não são as articulações. Se eu estou caminhando ou correndo muito, o fígado, mesmo sabendo que vai deixar de nutrir aqueles tecidos, não vai deixar de nutrir o cérebro nem os outros Zangfu para mandar energia e sangue para as articulações, que vão ficar desnutridas, vão acabar entrando em degeneração por falta de sangue, por falta de Ti que está vindo do fígado. E por isso precisa se avaliar muito bem se a pessoa está ou não apta a andar muito ou a correr muito. E assim nós terminamos o nosso resumo sobre o elemento madeira, sobre o movimento madeira.